Água, o segundo elemento mais vital necessário para a vida. Então, o elemento mais vital necessário para a vida é o oxigênio. Isso não é surpresa, é? O segundo elemento mais vital necessário para a vida é a água. Você pode ficar 3 minutos sem oxigênio. Você pode ficar algumas semanas sem água. Sempre pensei que eram 3 dias sem água, até que li um livro chamado The Long Walk, sobre algumas pessoas que estavam escapando de um campo de trabalho na Sibéria e elas estavam no deserto e passaram quase 2 semanas sem água. Uau. A água é o segundo elemento mais vital necessário para a vida. De fato, onde não há água, geralmente não encontramos pessoas vivendo, não é? Eu sempre digo às pessoas, quanta água você bebe? E algumas das respostas são, eu não gosto de água. Se eu beber água, meus pés incham. Se eu beber água, vou ao banheiro o dia todo. Essas 2 últimas respostas me dizem que a água não está entrando na célula. Então, como fazemos para que a água entre na célula? Temos que ir para o terceiro elemento mais vital necessário para a vida, e isso é o sódio. O quarto elemento mais vital necessário para a vida é o potássio. Então vamos voltar ao sódio. Na natureza, encontramos a maior quantidade de sódio na água do mar. E a água do mar contém 92 minerais. Desses 92 minerais, 30%, aproximadamente 30% é sódio. E desses 92 minerais, aproximadamente 50% é cloreto. Agora, como o cloreto de sódio ocupa a maior parte, eles são os primeiros cristais formados quando a água evapora. Então, o que o homem faz é colher os primeiros cristais formados, branqueá-los, adicionar alumínio para que escorra livremente, e aí está o seu sal de cozinha. O sal de cozinha é um perigoso. É um sal perigoso porque agora temos 2 minerais muito agressivos que, se fossem injetados no sangue, você morreria. Existem 2 minerais agressivos e eles precisam dos outros 90 para suavizá-los e equilibrá-los. A maior concentração de mineral dentro da célula é potássio. A maior concentração fora da célula é sódio. E nesta membrana de bicamada que está ao redor de cada célula, há bombas de sódio e potássio, e essas bombas de sódio e potássio estão sempre funcionando assim, mantendo o equilíbrio entre potássio e sódio. Mas quando alguém não está consumindo frutas e vegetais suficientes, que é de onde se obtém a maior parte do potássio, e está colocando sal de cozinha em tudo, em excesso, o que acontece agora é que os níveis de sódio aumentam e os níveis de potássio caem. Há uma pequena quantidade de sódio na célula, mas quando isso acontece, você vê que a osmose e a difusão ocorrem quando a maior concentração se mistura com a menor. Então agora, os níveis de sódio dentro da célula estão aumentando, o que não deveria acontecer, e a célula incha. Como isso se chama? Pressão alta. O médico está certo, o sal de cozinha contribuirá para a pressão alta. Há um médico francês chamado Dr. Lelangre e ele escreveu um livro inteiro sobre sal. Ele disse, quando as pessoas vêm até mim com pressão alta, eu as coloco no sal celta. Por que ele as coloca no sal celta? Porque o sal celta contém 82 minerais. É um sal marinho colhido à mão. Então, os minerais estão no sal celta em sua forma equilibrada. E quanto ao sal do Himalaia, em muitos lugares o sal do Himalaia é muito fácil de obter. Há cerca de 75 minerais, então é muito bom. Mas eu prefiro o sal celta. E um dos motivos é que o sal celta tem 3 magnésios. Ele contém cloreto de magnésio e brometo de magnésio e sulfato de magnésio. O magnésio é uma molécula que necessita de água.
E isso explica por que o sal celta é um sal tão úmido, especialmente quando tivemos muita chuva. Porque esses 3 magnésios absorvem a umidade. E porque o magnésio é uma molécula que necessita de água, pode ser usado para ajudar a água a entrar na célula. Então, quando você pega um cristal de sal celta, coloca na língua e alguns perguntam: quão grande é um cristal? Bem, se você tem pressão alta, comece pequeno, do tamanho de uma semente de gergelim. Eu não tenho pressão alta, então eu posso ter cerca de 3 vezes sementinhas de gergelim. Coloque na sua língua suas membranas mucosas. Começam a absorver os minerais. O magnésio é absorvido para a membrana celular e você bebe sua água e esse magnésio puxa essa água para dentro da célula. É a forma mais rápida de hidratar o corpo. A única vez que beber água em excesso pode ser perigoso é se as pessoas beberem demais de uma vez e não tiverem os minerais que estão no sal celta para puxar essa água para dentro do célula. Algumas pessoas reclamaram para mim, dizem: estou bebendo mais água agora e estou indo ao banheiro o dia todo. Então eu digo: você está utilizando o sal? Tenha um pequeno cristal antes de cada copo de água. Idealmente, deveríamos estar consumindo aproximadamente 8 copos de água por dia. E então eu digo a eles: e não beba um copo inteiro de uma vez. Acho que mencionei antes, bebo meio copo assim que me levanto, vou ao banheiro, bebo mais meio copo, depois me visto e tomo mais meio copo. Mas quando começo cada copo, tenho aquele pouquinho de sal. Assim você espalha a água ao longo do dia. E muitas pessoas me disseram, né? Muito obrigado, isso fez uma grande diferença. Veja, muita água entra, não demora muito para muita água ter que sair. É como regar uma planta. E veja como Deus manda a chuva pouco a pouco. Pouco. E quando há um tornado, quando há uma chuva torrencial, é quando o solo se desgasta e pode acontecer uma inundação. Então lembre-se disso com o seu corpo. Tome pouco a pouco, né? É a melhor maneira de fazer isso. Revestindo o nosso trato gastrointestinal estão as vilosidades. E nos vilos há um sítio receptor. E esse sítio receptor serve para levar a glicose através e para dentro do sangue. Então, nessas vilosidades, temos capilares sanguíneos que atravessam completamente. Agora, nesse sítio receptor, há um transportador. E este transportador é projetado para levar a glicose para o sangue. Mas o transportador não aceitará a glicose, a menos que venha com uma molécula de sódio. Li isso no meu livro de Anatomia e Fisiologia. No livro de Anatomia e Fisiologia, memorizei a frase para poder citá-la com precisão. O sódio é o principal sistema de transporte de glicose através da parede da borda em escova e para o sangue. E ainda assim, o que nos dizem? Não precisa de sal. Bem, eu concordo com o sal de cozinha, porque ele causa esse desequilíbrio de minerais dentro e fora da célula, absolutamente. E você sabia que o cloreto de sódio é tão forte que pode matar as papilas gustativas? Você já viu pessoas que comem sal de cozinha? Elas colocam em tudo e colocam antes mesmo de provarem. Bem, não é de admirar que suas papilas gustativas estejam morrendo. Enquanto isso, o sal celta, com todos os seus minerais, melhora o sabor dos alimentos. Agora, as lentilhas vermelhas que tivemos esta manhã, algumas pessoas disseram: o que está nisso? Eu até servi na minha casa no café da manhã e as pessoas disseram: tem frango nisso? E eu sei porque elas dizem isso. É porque é tão saboroso. Bem, tem um pouco de azeite, algumas ervas. Bom se você conseguir ervas frescas ou italianas, e um pouco de sal celta e um pouco de açafrão. É isso. Eu enxaguo muito bem. Deve ser enxaguado bem primeiro. E faço isso pouco antes de estar totalmente cozido. E como pode ver, é delicioso. Veja, não estou interessado em cozinhar cebolas e alho e, por mais que eu ame isso nas minhas lentilhas, farei isso no almoço. Mas de manhã tenho morros para subir e descer, riachos para pular. Não estou interessada em passar muito tempo na cozinha. E esse é um prato muito rápido de fazer. Então, o sódio não só é necessário para levar a glicose ao sangue, como também é necessário
para levar a água para dentro da célula. Então é o sódio, é o terceiro elemento mais vital necessário para a vida, e você pode encontrar essa informação sobre os 4 vitais em qualquer livro de anatomia e fisiologia, livro de química, livro de biologia. Estou apenas dando os fatos aqui. Como você pode ver, a água é muito importante, pois, né, Mas o sal também. E, novamente, o potássio é encontrado em todas as suas frutas e vegetais frescos. O cálcio não consegue entrar na célula por si só. Ele precisa da vitamina D. Quando a vitamina D está presente, o cálcio é puxado para dentro da célula. E lembre-se, eu mostrei a você outro dia que o cálcio é chamado de rei, porque quando entra na célula, todos os outros minerais pegam carona com o cálcio. Outra coisa acontece, gostaria de voltar a isso por um momento. Quando o magnésio é colocado na língua e você toma um copo de água ou meio copo, um pouco depois, a outra metade do copo, esse magnésio puxa a água para dentro da célula. E na bicamada lipídica, essas ao redor de cada célula, há um pouco de motor. E quando a água é puxada através da membrana e para dentro da célula, faz com que esse pequeno motor comece a girar. E o girar desse motor nos dá uma unidade de energia. Então, quando você estiver se sentindo um pouco cansado ou talvez com um pouco de fome no meio da manhã, tome o sal e a água e você sentirá um pouco de revigoramento. Então, quando todo mundo está indo lá fora para fumar seu cigarro ou tomar sua xícara de café, você tem o seu cristal de sal, seu copo de água. Absolutamente, se você está trabalhando em um escritório, saia e encontre uma árvore. Lembra-se do que as árvores estão liberando? Oxigênio vital. Respire profundamente, profundamente a partir do seu músculo abdominal. E essa rajada de oxigênio, lembre-se do que o oxigênio faz a nível celular. O oxigênio lhe dará 18 vezes mais energia. Já olhamos para o funcionamento interno da célula algumas vezes. E da forma que eu explico, parece que há um ciclo de energia por célula, mas isso não é verdade. Então, o que desenhei para vocês aqui é um monte de pequenos ciclos de energia. Na verdade, na célula muscular, você pode ter 100 ciclos de energia por célula muscular. Eu mal consigo entender isso. E é por isso que se diz que você receberá mais energia do que gasta na sua caminhada matinal. Porque cada um desses pequenos ciclos de energia dará 18 vezes mais energia se houver oxigênio suficiente entrando no seu corpo. A glicose, ela não consegue entrar na célula sozinha. Ela precisa de insulina. A insulina é a chave que destranca a porta, de deixar a glicose entrar na célula. E o que acontece com muitas pessoas, antes do desenvolvimento da diabetes, é o desenvolvimento da resistência à insulina. Você já ouviu falar de resistência à insulina? E quando a resistência à insulina se desenvolve, as células resistem à insulina, então a glicose não consegue entrar na célula. E a glicose permanece no sangue. E o cérebro diz ao pâncreas, mais insulina, mais insulina. Mas o problema não é mais insulina. O problema é que há resistência à insulina no nível celular. Então, o que causa a resistência à insulina? É a dieta rica em carboidratos e açúcar. É que a célula chega a um ponto onde diz, já temos o suficiente, cansados de ver você. Então, a forma de recuperar da resistência à insulina é reduzir a glicose, aqueles carboidratos, aumentar a fibra, as boas proteínas e as gorduras saudáveis. Essa é a melhor maneira de se recuperar da resistência à insulina. Mas você só imagina por um momento, e isso está acontecendo muito na América hoje em dia, as pessoas não estão bebendo água suficiente, não estão consumindo o sal completo e definitivamente não estão consumindo muitos vegetais, que é de onde vem o magnésio. Então, a pouca água que estão consumindo não está entrando na célula. Elas não saem ao sol porque têm medo de ter câncer de pele. Então, eles não estão obtendo sua vitamina D. Então, o cálcio não consegue entrar e os minerais não conseguem entrar. E eles estão
tentando perder peso, então eles ouviram muito do burburinho da mídia de que você tem que parar com a gordura porque a gordura te faz engordar. Então eles estão em uma dieta rica em carboidratos. Lembra o que a gordura faz? Ela te dá satisfação ou saciedade, a sensação de estar cheio. Mas se você não consome gordura, você simplesmente come e come e come e come e come e come. O pacote inteiro de biscoitos vai, as batatas fritas inteiras vão. Quase não há um sinal no seu corpo que diga basta, são as fibras, proteínas e as boas gorduras que vão te dar isso. Sinal. Então eles estão em uma dieta rica em carboidratos, pensando que se não consumirem gordura vão perder peso. E pode ver o que está acontecendo? A água não consegue entrar, os minerais não conseguem entrar, a glicose não consegue entrar e o corpo diz, o que vamos fazer? Porque lembre-se, este é o CBD do corpo humano. O que vamos fazer? E o corpo diz, temos uma última carta na manga. Vamos apenas forçar para dentro da célula. Isso é pressão alta. Então, a pressão alta pode ser resultado de desidratação, pode ser resultado de deficiência de minerais, deficiência de magnésio, pode ser resultado de deficiência de vitamina D, pode ser resultado de uma dieta rica em carboidratos e açúcar, pode ser resultado de inatividade. Então, há muitas coisas que podem se juntar para contribuir para a pressão alta. É por isso que é preciso colocar o chapéu de detetive para descobrir o porquê dessas coisas serem assim. E em alguns casos será um pouco disso, em alguns casos um pouco daquilo, em alguns casos outras coisas. E você viu desde a primeira palestra, parece que foi há muito tempo, não é? De volta à segunda-feira, nós vimos como a genética carrega a arma, mas é o estilo de vida que puxa o gatilho. Então, a célula e a compreensão do funcionamento da célula são fundamentais para entender como essas coisas afetam o corpo. Nós temos um livro em nossa biblioteca, e eu sei que temos na biblioteca aqui, é de um médico iraniano chamado Dr. Bahman Geldinch. Acho que é assim que se pronuncia, chama-se Um dos Muitos Gritos por Água do Corpo. O segundo título do seu livro é Ele Não Está Doente, Ele Está com Sede. O terceiro título é Não Trate a Sede com Medicamentos. A história dele é fascinante. Ele foi, acho que foi por volta dos anos 70 ou 80, ele era um prisioneiro político. E como ele era médico, todos procuravam por ele quando tinham problemas. E tudo o que ele tinha era água. Então não importava qual fosse o problema, ele fazia com que eles bebessem um copo de água. Ele voltava para vê-los, em 15 minutos dava-lhes outro copo de água. Normalmente em meia hora eles tinham bebido 3 copos de água. E ele ficava surpreso ao ver como as dores de cabeça desapareciam, as enxaquecas tinham aliviado, a dor da úlcera no estômago tinha aliviado, o ataque de asma aliviado. Ele só lhes dava água porque não tinha outra coisa. Acho que queria apenas fazer uma espécie de demonstração de que estava fazendo algo. E como ele era médico, eles simplesmente bebiam seu água. Então, ele começou a documentar o que estava descobrindo, porque isso o surpreendeu. Ele não percebeu, ele não esperava que a água tivesse tanto de um efeito. Não me lembro do período de tempo, mas eventualmente o governo mudou e ele foi libertado e ele disse, olha, você se importa se eu ficar um pouco mais? Estou no meio desta pesquisa fascinante. E ele apresentou suas descobertas em conferências médicas. Ele apresentou suas descobertas em revistas médicas, mas não é um assunto muito popular porque não se pode ganhar muito dinheiro com água. Agora você vai entender porque o segundo título do livro dele é Ele Não Está Doente, Ele Está com Sede, e Não Trate a Sede com Medicamentos. Foi um livro fascinante para eu ler e eu gostaria de levá-lo para dentro e olhar para algumas funções corporais e como elas são afetadas pela desidratação. Então vamos começar pela boca. Você sabia que em um estado de desidratação crônica, muita saliva é produzida? Algumas pessoas acham que boca seca é um sinal de desidratação. E muita saliva pode ser um sinal de desidratação. Veja, quando não tem água suficiente entrando no corpo, e quanta água deve entrar? Vamos fazer uma avaliação disso. Então, nossos rins, para saber quanta água deve entrar, precisamos ver quanto está saindo. Então, nos nossos rins, urinamos uma perda de 1,5 litro. Agora, 1 litro é o mesmo que por isso é melhor, porque estou falando com um público americano, dizer perda de quarto. 1,5 quarto perdido.
pela pele, pode ser meio quarto de perda. Do cólon, 1/3 de 1/4 de perda. E dos pulmões, é cerca de 0,2 de 1. Que como faço CAPS? Isso vai lá, 1, 2, Perda todos os dias. Então, 2/4 são 8 copos. Então, são 10 copos, copos de 8 onças de água por dia, que são perdidos do corpo. E não temos tanque de reserva nas costas, temos. A única água que entra é a água que ingerimos. Então, devemos beber pelo menos 2 litros por dia, pelo menos mais, se possível. Agora, neste momento, porque você faz sauna a vapor todos os dias, eu não ficaria surpreso se estivesse perdendo 0,8 litros através da sua pele, já que você transpira muito. A outra metade pode vir nas suas frutas e vegetais. Talvez nos seus chás de ervas, suco de vegetais ao longo do dia. Então, é essa a quantidade de água que precisamos. E o Dr. Batman Gerheld mostrou que o primeiro lugar onde sentimos essa perda de água, se não estivermos repondo a água, o corpo entra em uma forma de manejo da seca e libera um hormônio para gerenciar esse manejo da seca. Chama-se histamina. E se alguém tem uma resposta alérgica a algo, o que lhe é dado? Antihistamínicos. Sabe que o melhor antihistamínico é apenas água? Então, o primeiro lugar de onde a água é retirada para tentar manter o volume sanguíneo completo nas veias e artérias é o revestimento do estômago. Temos uma parede mucosa espessa revestindo o estômago e assim, agora temos uma muito fina parede mucosa. Agora, nessa parede mucosa há bicarbonato de sódio e o bicarbonato de sódio está na parede mucosa para neutralizar qualquer ácido gástrico que possa tentar passar e basicamente proteger contra úlceras estomacais. Então, o que é uma úlcera estomacal? É basicamente uma degradação dos tecidos. Agora, deixe-me dar-lhe um cenário. Foi provavelmente há cerca de 20 anos, um casal de médicos australianos na Austrália Ocidental descobriu que a Helicobacter pylori causa úlceras estomacais. Você já ouviu falar dessa teoria? Eles até colocaram bactérias Helicobacter pylori no estômago de algumas pessoas e causaram úlceras estomacais. Então tivemos um homem que fez nosso programa da África do Sul. E ele e a esposa vieram. Ele não estava interessado em estar no nosso retiro, mas a esposa tinha pago o valor total, então ele veio relutantemente. E quando estou conversando com ele, ele tem cerca de 57 anos, ele não queria responder a minha pergunta. Ele as respondeu abruptamente e de forma curta. Ele não estava irritado comigo. Eu sei que ele estava irritado com a esposa por ele estar ali. Eu disse a ele, você bebe água? Sim, 1 ou 2 litros por dia. Então, eu apenas passei adiante. Não fiz mais perguntas. Eu disse, você está tomando alguma medicação? Ele disse, sim, estou tomando um antibiótico diferente todo mês para matar o Helicobacter pylori no meu estômago, porque tenho problemas de estômago há 25 anos. Eu estive em todo o mundo. Então, a última coisa que ele estava tentando eram antibióticos, porque descobriram que ele tinha Helicobacter no estômago. Eu disse, há quanto tempo você está nesse programa? Ele disse, 4 meses. Então, ele já teve 4 doses de Helicobacter pylori. E adivinhe só, ainda está lá e ele ainda sente dor de estômago. Eu disse, você está interessado em tentar uma alternativa ao seu medicamento? Ele disse, não, estou muito satisfeito com o meu medicamento. Muito obrigado. E eu sempre respeito todos, respeito as escolhas de cada um. Não é esse nosso direito dado por Deus? Absolutamente. Eu apenas disse, e deixei assim, depois. Agora, após a primeira palestra, onde falei sobre a capacidade do corpo de se curar, então, quando temos um problema, deveríamos observar como o corpo se cura e trabalhar com ele. Ele e sua esposa, e ela também estava tomando o medicamento, vieram direto até mim. Ele disse, isso faz mais sentido do que qualquer coisa que já ouvi. Estou disposto a fazer o que você sugere. Eu disse a ele, eu não tenho autoridade sobre o seu medicamento. Mas eu disse, se fosse eu cessaria, porque não funcionou até agora, e tentaria as ervas que sugiro. Ele disse, estou disposto.
Então, o que eu fiz foi dar a ele uma erva chamada olmo vermelho, que reveste e acalma o revestimento do intestino. Ele fez nosso programa básico 2 dias de sucos. Incentivamos as pessoas, claro, a beber água entre cada suco. No final da semana, eu tinha um homem muito feliz na minha frente. Ele estava ansioso para me contar algo. Eu disse, sim? Ele disse, não tive dor de estômago por 2 dias, pela primeira vez em 25 anos. Oh. Eu disse, isso é uma boa notícia. E ele disse, e eu descobri o problema. Para mim, isso era uma notícia ainda melhor, porque quem é o médico? Nós somos. Eu disse, qual era o problema? Ele disse, eu não estava bebendo nada entre as refeições e estava bebendo quase 1 litro inteiro de água com cada refeição. Então, quero mostrar o que estava acontecendo no intestino dele. Então, o que estava acontecendo no intestino dele, ele não estava bebendo nada entre as refeições, o que significa que o revestimento do intestino é muito fino, o que significa que o ácido clorídrico está quebrando os tecidos. E lembre-se, a bactéria é oportunista, organismo. E então, o que aconteceu foi que o corpo começou a... Seus próprios micro-organismos mudaram de função e passaram a ser a equipe de limpeza. Lembra-se dos coletores de lixo? E eles começaram a limpar o tecido morto e seu nome era Helicobacter pylori. Veja por que você tem que perguntar. Por que eles estão lá? Não é de se admirar que encontrem Helicobacter pylori em todos os casos de úlcera no estômago. Eles estão lá para limpar a bagunça. Agora, como Deus quis, quando sentimos o cheiro da comida e começamos a mastigar, ácido clorídrico. Aqui está o ácido clorídrico. O ácido clorídrico é liberado e o ácido clorídrico conecta-se com o pepsinogênio para liberar pepsina, que decompõe a proteína. Mas o ácido clorídrico faz algo mais. É antifúngico, antibacteriano. E assim, ele tem a capacidade de eliminar esses caras. E assim que o ácido clorídrico está considerando descer para acabar com esses caras, ele toma um grande copo de água. E o que a água faz ao ácido clorídrico? Apenas o dilui. Então, Helicobacter pylori está mastigando o tecido morto e diz, ufa, essa foi por pouco. Mastiga, mastiga, mastiga. O que esse homem descobriu é que estava bebendo água na hora errada. Você se lembra que eu disse a você mais cedo? Eu disse, quanta água você bebe por dia? E ele disse, 2 litros. E porque ele foi um pouco áspero com todas as suas respostas, decidi não insistir mais. Agora, ele bebeu cedo pela manhã. Ele parou de beber meia hora antes da refeição. Aquela meia hora antes da refeição espessou imediatamente aquela parede mucosa. A água que ele tomou no dia anterior alimentou o ácido clorídrico que é produzido no fígado. Então vamos ver o que está acontecendo agora. Agora, estando no retiro de saúde, ele está bebendo água no momento certo entre as refeições. Sua parede mucosa está ficando espessa. E então, quando ele faz a refeição, o ácido clorídrico, que não está mais sendo diluído, desce e elimina a Helicobacter pylori. Que processo maravilhoso! Quem o curou? O corpo dele curou-se sozinho quando recebeu as condições certas. Quando alguém vem até mim com Helicobacter pylori, uma das primeiras coisas que faço é aumentar o ácido clorídrico deles. Porque se você aumentar o ácido clorídrico, lembra qual é uma das suas funções? Antibacteriano, antilevedura, antifúngico. Agora, eu não estou criticando os médicos que descobriram que a Helicobacter pylori causa úlcera de estômago. Ela está lá, ela tem um papel, mas por que está lá? Consegue ver isso? E, infelizmente, no conselho que concede os prêmios Nobel, há representantes das empresas farmacêuticas. Então, não vamos nos aprofundar nisso. E certamente não estou dizendo que as pessoas que ganham prêmios Nobel não merecem. Absolutamente merecem, por causa de seu grande funciona. Mas estou apenas apresentando os fatos. Estou apenas fornecendo a anatomia e fisiologia básicas. Então, este homem que teve dor de estômago por 25 anos encontrou alívio apenas bebendo água
no momento certo, o que permitiu que seu corpo se curasse sozinho. Dr. Batmanghelidj, ele, vamos chamá-lo de Dr. B, descobriu que o primeiro lugar onde perdemos água é no revestimento do trato gastrointestinal. Ele também descobriu que, se você descer pelo trato gastrointestinal, chegará ao pâncreas. E o pâncreas libera 2 hormônios no sangue para ajudar a equilibrar os níveis de açúcar no sangue. São a insulina e o glucagon. Mas se você está desidratado, esses hormônios não são produzidos como deveriam ser. Então, pessoas que estão desidratadas, isso pode ser um fator que contribui para o diabetes. Ele também descobriu que há hormônios liberados pelo pâncreas para finalizar a digestão. Então, a lipase pancreática para finalizar a digestão do amido. Desculpe, digestão de gordura. Há a amilase pancreática, que é o que finaliza a digestão do amido. Há a tripsina e quimotripsina que finalizam a digestão de proteínas. Agora, todas elas são feitas de água. Se você não tem água suficiente, sua digestão ficará comprometida. Em todas as etapas, a água é necessária para cada função do corpo. Portanto, não é à toa que o Dr. Beat intitulou seu livro. Quando uma pessoa tem um sintoma de doença, ele diz, deve ser um dos muitos gritos do corpo por água. Esse é o título do seu livro. Nossas células cerebrais encolhem quando não tem água suficiente. Dores de cabeça são comuns quando não temos água suficiente. Padrões de pensamento negativos podem se desenvolver quando nossas células cerebrais não têm água suficiente. Posso mover minha mão para dentro e para fora, assim sem dor, porque ao redor de cada articulação há um fluido. E esse fluido é o líquido sinovial e é composto de 99% de água. Em um estado de desidratação, o corpo pode retirar um pouco de água dali para manter o volume sanguíneo completo nas principais artérias e veias. E assim, se eu sentir dor ali, talvez seja chamado de artrite, mas na verdade talvez seja apenas um estado de desidratação. Nosso globo ocular se move em água, então precisamos de água em cada etapa. Além disso, nossos pulmões, agora, na base dos nossos pulmões, vou desenhar um pequeno diagrama dos nossos pulmões para que você entenda isso. Então, aqui estão os nossos pulmões aqui, esse é um pulmão. Então, sua traqueia se divide e desce, e depois se divide novamente em pequenos brônquios. É um processo e tanto. E então, no final de cada bronquíolo, parece um pequeno cacho de uvas, mas são alvéolos. Assim, no final dos bronquíolos, você tem os alvéolos e é aqui que ocorre a troca gasosa. Sobre cada alvéolo há um pequeno sangue. Rede capilar, e é nessa rede capilar sanguínea que o oxigênio é captado dos alvéolos e o sangue libera o dióxido de carbono e expiramos. Em cada alvéolo há uma minúscula gota de água. E devido à tensão superficial da água, quando você expira, aquele pequeno alvéolo colapsa, permitindo que todo o dióxido de carbono, ou a maior parte dele, seja expirado. De modo que agora, quando você inspira, você pode inspirar mais oxigênio. Em um estado de desidratação, aquela pequena gota de água não está como deveria, o que significa que não colapsa totalmente quando você expira, o que significa que você não consegue obter a sua cota completa de oxigênio. Mas o que também acontece, o corpo, para evitar a perda de água, pode começar a contrair os alvéolos, os pequenos brônquios, para que não percamos água. E assim, um dos sinais de desidratação pode ser a respiração restrita. O sangue fica muito espesso na desidratação. O nosso sangue precisa estar bem fino para que o coração possa bombeá-lo facilmente, para que as pequenas unidades de filtragem nos nossos rins possam filtrá-lo com facilidade. Então, a água é necessária para cada função do corpo. Vou contar a história de um homem que veio ao nosso retiro e tinha 3 problemas principais. Ele tinha dores de cabeça crônicas,
para as quais tomava muitos analgésicos, tinha o peito muito congestionado e, além disso, ele tinha uma dor terrível na lombar. Você sabia que o 75% de peso mantido na sua lombar é sustentado pela água? A outra porcentagem, é claro, é sustentada pelos seus ligamentos, seus músculos. E, assim, um estado de desidratação, dor nas costas é bastante comum. Então, era isso que esse homem tinha. E quando eu estava consultando com ele, eu perguntei, quanta água você bebe por dia? Ele disse, eu não bebo água. Eu disse, você não bebe água? Eu disse, o que você bebe? Ele disse, Coca-Cola, café, porque ele toma muitos analgésicos. Ele tinha apenas 44 anos. Era um homem bem constituído, mas aos 44 anos, sua qualidade de vida tinha ido embora. Então, o incentivamos a começar a beber mais água. No final da semana, a dor de cabeça tinha passado. No final da semana, a dor nas costas certamente tinha diminuído e seus pulmões estavam um pouco mais livres. Eu o vi 5 semanas depois. Ele saiu do carro com um grande sorriso no rosto e tinha uma garrafa de 2 litros de água. Ele disse, estou bebendo 4 litros por dia. Ele disse, em 5 semanas não tive dor de cabeça, nem dores na parte inferior das costas. E ele disse, meu peito está quase limpo. Qual foi seu problema? Era desidratação. Que bom. Quando é tão simples assim. Nem sempre é tão simples, mas é bom quando é tão simples assim. Então, o livro do Dr. B, Um dos Muitos Gritos do Corpo por Água, é um livro importante porque ele explora cada função do corpo e mostra como é importante bebermos água adequada. Uma senhora me disse, eu bebo bastante água nas minhas xícaras de chá, desculpe, isso não funciona porque o chá contém agentes desidratantes. A cafeína e o tanino são ambos agentes desidratantes bastante fortes e se ela coloca uma colher de chá de açúcar nisso, há outro agente desidratante ali. Tivemos um patologista que fez nosso programa. Ele disse, fizemos estudos sobre a cafeína e descobrimos que você precisa de 5 xícaras de água para compensar os agentes desidratantes de uma xícara de café. Agora, isso era uma xícara de café que também tinha açúcar. Então, as pessoas não apenas não estão bebendo água suficiente, mas também estão causando desidratação por causa das bebidas que estão consumindo. Novamente, precisamos beber pouco a pouco. Muito depende da sua atividade ao longo do dia. Se você está trabalhando no jardim e transpirando bastante, se está tomando muitos banhos de vapor, então definitivamente você precisa beber mais água. Um dos sinais de que você está bebendo água suficiente é que sua urina está clara. Então, quando sua urina está clara, isso é um bom sinal de que você está bebendo bastante água. Agora, no momento aqui no retiro, você está tomando vitaminas B, e essas vitaminas do complexo B têm um efeito no seu corpo, fazendo com que a sua urina fique amarelo fluorescente. Então, não se surpreenda se esta semana a sua urina estiver amarelo fluorescente. Você só precisa descobrir como introduzi-lo. E muitas pessoas em lares de idosos não bebem água suficiente e isso certamente é um fator que contribui para a doença mental e a deterioração dos cérebros que estamos vendo. Na Austrália, são 1.700 casos de Alzheimer diagnosticados todas as semanas. Agora, isso é um pouco assustador. Você sabia que Deus nunca quis que nosso cérebro deteriorar? E amanhã vamos falar sobre o cérebro e amanhã vou mostrar como você pode ficar mais brilhante, inteligente e sábio com a idade. Os cérebros não deveriam deteriorar. Você já leu sobre Alzheimer ou demência na Bíblia? Certamente eu não. E antes do dilúvio, sabe? As pessoas viviam até os 700 e 800 anos. Hoje em dia, temos pessoas mostrando sinais de demência e Alzheimer aos 40 anos e nos seus 50 anos, e que isso não deveria acontecer. E muitas vezes não é apenas um ponto. Frequentemente são vários pontos, mas um é certamente a desidratação. Então, eu vou te contar uma história para ilustrar. Tivemos uma senhora que veio fazer nosso programa há alguns anos, provavelmente faz uns 6 anos. Ela tinha 45 anos e trouxe a mãe que tinha demência.
Então, sempre dizemos que se alguém tem Alzheimer ou demência, precisam ter um cuidador com eles, porque não somos um hospital. Nós apenas ensinamos como dar ao seu corpo as condições para a cura. Quando a mãe chegou, ela estava provavelmente no início dos 70 anos. Eu entrei no quarto e ela estava apenas parada lá, olhando pela janela, e ela olhou para mim. Ela não parecia nem saber quem eu era ou me reconhecer. Então eu falei com a mãe, bem, eu não consegui falar muito com a mãe, mas falei com a filha e descobri que ela não tinha bebido água há 2 dias. E porque ela tinha demência, a filha perguntava e ela dizia, sim, bebi muita água, mas na verdade ela não estava bebendo nada e não ia ao banheiro há 3 dias. Estou falando sobre os intestinos dela, então são 2 coisas que podemos corrigir muito bem. Então nós demos ervas para ajudar o intestino a funcionar e fizemos ela beber pequenos goles de água. Veja, muitos idosos evitam água porque não querem ter um acidente. Mas, se você puder explicar a eles, apenas beba um gole de cada vez. Isso é acessível. Apenas beba um gole de cada vez. Só um. Se você ingerir um gole de água a cada poucos minutos, ficaria surpreso com a quantidade de água que consegue ingerir no corpo em um dia. Então apenas tome muitos pequenos goles. Dentro de 24 horas, essa senhora não tinha demência. Ela estava lúcida, estava conversando com as pessoas, sentada e dialogando. E a filha olhou para ela e não via a mãe assim há muito tempo. Veja, eu entendo como é em uma casa de repouso, porque ela tinha a mãe em uma casa de repouso, porque era muito difícil cuidar dela. Ela realmente não podia deixá-la. As enfermeiras estão tão ocupadas que não tem tempo para garantir que todos bebam água suficiente. E algo mais acontece. Quando eles os fazem beber mais água, mais idosos estão tendo acidentes e então há muito mais trabalho para as enfermeiras. Eu entendo isso, eu entendo. Eu acho que é nosso papel dar ao nosso corpo as condições para nunca chegarmos lá, certo? Para que quando estivermos nos nossos anos mais avançados, os nossos filhos vão querer que moremos na pequena casa da vovó, porque vamos cuidar das crianças, vamos pendurar a roupa no varal. É verdade, você os coloca no... de qualquer forma, um varal. E passar roupa, eles cortam os vegetais. Sabe, eu digo que são atividades de rainha-mãe. Sabe, diminuir o ritmo um pouco, mas como isso é útil para a maioria das famílias ocupadas, ter a mãe ou a sogra lá que está com a mente clara e pode ser uma ajuda. Eu entendo porque tantos são colocados em lares de idosos, porque eles não podem ser cuidados. Uma senhora disse, minha mãe se levanta às 3 horas da manhã, ela vai até os vizinhos, ela tira as roupas do varal deles. E minha mãe foi encontrada no meio da rua nua. Sabe, isso é muito difícil e eu sinto muito pela pessoa, porque, sabe, isso é muito debilitante para a mente se deteriorar assim. E aqui tínhamos essa senhora que recuperou suas faculdades dentro de 24 horas, porque fizemos seu intestino funcionar e ela começou a beber mais água. Ela realmente gostava de sal. E se você der sal a alguém, sabe qual é a próxima coisa que eles fazem? Eles pegam a água. Então, essa filha e sua mãe, o nome da filha era Isabel. Ela decidiu reservar para a próxima semana, então ficou por 2 semanas. Ela não via a mãe assim há 10 anos. No meio da 2ª semana, ela ligou para a casa de repouso, cancelou o quarto dela e a trouxe de volta para casa. E ela viveu com ela por mais 10 anos. Eventualmente, acho que teve um ataque cardíaco nos seus primeiros 80 anos e faleceu, mas que coisa linda que isso pôde acontecer. Então, a coisa assustadora sobre essa história é quantas pessoas que estão perdendo a cabeça estão em lares de idosos, que se apenas tivessem alguém que pudesse trabalhar com eles e fazer com que essas funções corporais funcionassem bem, ficariam bem. Mas, como eu disse, a pessoa em que podemos trabalhar é em nós mesmos. E quando nossos amigos e parentes virem o efeito que essas mudanças de estilo de vida estão tendo, então ficarão inspirados a fazer as mudanças também. Esperamos e acreditamos. Então, eu quero dar a você alguns versículos da Bíblia que ilustram o corpo. Temos Romanos 12, 1 a 2. A Bíblia diz,
Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos. O que é um sacrifício vivo? Funciona bem. Que apresentemos nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e aceitáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Você sabe por que é tão razoável? Porque estamos vivendo no corpo, e é bom viver em um corpo que funciona. Mas note, o versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo. Agora todos sabemos o que isso significa. Basta ir para as lojas de fast food. Não é assim que a maioria das pessoas vive? Não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Quando você é transformado pela renovação da sua mente, você ganha uma clareza. Mente, e acho que você vai concordar comigo. Está percebendo agora até o que somos agora? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Você está no seu 6º dia no retiro. Você acha que sua mente está mais clara? E quando sua mente está mais clara, você pode tomar a decisão de se render, de se entregar a Deus. Então é por isso que significa: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados. É isso que Deus quer fazer em cada um de nós. Não apenas transformar nossos corpos, mas transformar nossas mentes. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. E parte de renovar sua mente é fazer o que você acabou de fazer por 6 dias. Você está com a mente mais clara. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais provar o que é bom. A agradável e perfeita vontade de Deus. Para quem provamos isso? Bem, você vai provar isso quando sair da propriedade. Você estará provando isso para todos que encontrar, para sua família quando voltar para casa. E lembre-se, o testemunho mais poderoso que você pode dar é apenas você. Você está mais feliz. Você está mais fácil de conviver. Você está realmente com boa aparência. Então, vamos definir isso novamente. Não se conforme com este mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que você possa provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a perfeita vontade de Deus? Encontramos isso em 3 João 1:2, onde ele diz: amado, desejo que te vás bem em todas as coisas e tenhas saúde, assim como a tua alma prospera. Esse é o desejo de Deus para cada ser humano neste planeta, não é? Deus não se compraz no sofrimento de humanos, e ainda assim a reviravolta. Você pode ver porque escolhi esses 2 versículos. Acho que eles resumem isso muito bem. Portanto, a virada, a transformação da mente, o primeiro passo realmente é beber mais água, ir para a cama cedo, comer mais alimentos. Então sua mente fica clara e você começa a ver as coisas claramente. E é aí que você pode tomar uma decisão. Não, eu quero fazer o que é certo. Quero mostrar respeito a este corpo incrível que Deus me deu. Eu quero ser um fiel sentinela sobre o corpo que Deus me deu.